sejam todos bem-vindos ao Papo Juiz, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal, faço parte da diretoria da associação. No episódio de hoje, ele vai ser dedicado ao dia especial, ao Dia dos Pais, e nós vamos falar exatamente sobre esse papel paterno, papel do homem na sociedade atual e na família e na criação dos filhos atualmente. A figura masculina, a figura do pai, teve sempre muito associada a ser o provedor de uma família. Mas hoje a figura do pai vai muito além de ter uma preocupação de cuidado e, sobretudo, uma preocupação e um papel importante de corresponsabilidade, não só no gerenciamento da família, mas também na criação da criança. Eu tenho aqui duas pessoas que têm trabalhado bastante no tema e tentando desconstruir essa figura paterna e reconstruir essa figura paterna. E deixa eu apresentar então aqui. Então eu tenho ao meu lado o Leandro Ziotto, que é fundador da For Daddy e pai do Vini. Isso. Também nosso outro convidado, o Ismael dos Anjos, que é jornalista, coordenador do projeto O Silêncio dos Homens, e teve um papel super importante na aprovação da licença paternidade, e também integrante da coalização Licença Paternidade com o pai. Sejam e pai do Francisco. Sim, pai do Vini e pai do Francisco. A informação mais importante quase que eu esqueço. Obrigado por estarem aqui, para separar um espaço na agenda de vocês nesse período de agosto. Deve ser o Natal para vocês, o período em que vocês estão mais ocupados. Então, assim, em nome da Jufesp, agradeço muito terem separado um momento na agenda de vocês para conversar com a gente aqui, conversar com uma audiência, acredito, um pouco diferente da que vocês estão acostumadas, mas que, assim, tem muita sede de formação, de conversas que saem daquele aspecto superficial sobre masculinidade, sobre paternidade, e também aprendam a ser pai, que é o meu caso, por acaso. Eu também tenho uma criança, um filho de 8 anos, o Pedro, sou o pai do Pedro. Então, obrigado aí pela presença de vocês e por estarem nessa conversa com a gente hoje. Imagina, obrigado. Obrigado pelo convite. Sobre a Copai, só dizer, eu sou membro, sou embaixador, mas diria que quem teve um papel fundamental é mais Leandro, mas a gente vai conversar mais sobre isso já. Quero saber mais sobre esses bastidores aí da licença paternidade, desse projeto tão importante. Antes da gente falar sobre isso, eu queria, conversando com vocês antes do episódio aqui, vocês trabalhar nesse tema de paternidade, de masculinidade, foi algo que atravessou a vida de vocês. Vocês não foram formados, ou, pelo que eu entendi, sempre tiveram esse projeto em mente. O Ismael foi diretor global de uma grande multinacional na área de comunicação, né? O Leandro trabalhou no mercado financeiro, já foi empresário, já teve várias outras atividades, sua formação acadêmica em administrador, e hoje vocês trabalham numa área que, assim, aparentemente, pelo menos na minha impressão, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Pode falar um pouquinho sobre como aconteceu essa transição e essa paixão por esse tema? Olha, eu diria que não tem uma transição específica, pelo menos no meu caso. O que acontece, pelo menos com quem trabalha com masculinidades, a gente costuma brincar que todo mundo tem alguma questão com o pai. Pode ser uma ausência, uma presença muito dura, uma questão de, cara, o que eu faço, o que é ser homem, para onde eu vou. Então isso sempre teve ali presente na minha cabeça, assim. Eu sou filho de um pai que estava presente, meu pai inclusive foi agente de Polícia Federal durante muito tempo, mas meu pai era um homem negro que viveu sob o signo da sobrevivência. Ele é filho de um homem que morreu de chifrada quando ele tinha 2 meses de idade. Meu tio Ismael, de quem era o nome, foi assassinado quando meu pai tinha 6 anos. Então, pro meu pai, foi um lugar de, cara, eu vou me virar. Esse menino não vai passar a necessidade que eu passei. Então, muita diária, muita viagem, muito trabalho, mas não necessariamente muito afeto, muita conversa. E eu sentia falta disso. Então, já na minha formação, o meu jeito de conseguir conversar com meu pai era ler notícia, falar de jornal, falar do que eu vi que aconteceu no mundo, assim. Com o tempo,
isso virou algo que estava ali dentro da minha prática jornalística, que foi a minha primeira formação. Eu fiz direito também, 3 anos, mas jornalismo foi o primeiro que eu concluí e vim embora para São Paulo. Então eu trabalhei em revistas masculinas, escrevi para Playboy, VIP, Placar, essas todas assim. Mas era muito comum que eu sugeria uma pauta e falava, isso não faz sentido para o pessoal que quer essa revista, não. E eu comecei a entender que o homem, talvez, que eu estava procurando, pesquisando ser ali com 21, 22 anos, não era aquele cara, assim. Eu já tinha algumas ideias, né? Não tinha dinheiro para comprar aquelas coisas que eu via ali, não acessava aqueles espaços. Mas isso me levou para um contexto que foi trabalhar num site, na época chamado Papo de Homem, hoje Instituto PDH, que justamente em 2013, que foi o ano que eu fui, estava às voltas com o crescimento do feminismo online, que a gente chama a quarta onda do feminismo. Nesse contexto, aqui no Brasil, a gente teve a campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, da Ana Queiroz, a gente teve Chega de Fio-Fio, que depois ia virar o Fim Colga, e lá fora a gente teve Me Too, né, em 2013, e aí a pergunta era, eita, o que a gente faz com isso? Estão dizendo que a gente mata, que a gente assedia, que a gente não cuida, o que a gente faz com isso? Então a gente começou a se jogar num campo de escrever sobre o que a gente estava sentindo, as dúvidas, pesquisar, e isso gerou pesquisas. Primeiro a gente fez uma em 2016 com a ONU Mulheres, chamava Precisamos Falar com os Homens, uma jornada de equidade de gênero, para entender se a conversa com gênero tinha ou não que incluía os homens. Depois, em 2019, esse projeto que eu liderei, que foi o Silêncio dos Homens, que foi uma pesquisa, um documentário, está disponível gratuitamente no YouTube, que entrevistou 47 mil pessoas no Brasil inteiro sobre como os homens aprendem a ser homens, quais são as crenças que a gente tem. Para e passo com tudo isso, eu me tornei pai. Eu conheci o Francisco em 2015, eu sou pai socioafetivo, então eu conheci ele com 1 ano e 5 meses de idade, ele não convivia tanto com o pai biológico na época, e eu me apaixonei pela mãe dele, mas depois me apaixonei por ele, e ali, com 2 anos ele já morava comigo, com uns 3 anos ele começou a me chamar de pai. O que aconteceu? Enquanto eu estava pesquisando masculinidades, urgiu a necessidade de viver paternidade. Então, enquanto eu estava pesquisando e perguntando para os homens e descobrindo que a paternidade era um gatilho de transformação, né? Vou fazer o que meu pai fazia comigo, eu vou fazer diferente. Por que os homens mudam quando são pais? O que os homens pensam quando são pais? Por que alguns não registram, né? A gente tem 1,7 milhão de crianças sem o nome do pai na certidão hoje em dia. Quando eu estava pesquisando tudo isso, eu estava, como eu faço essa criança dormir? Será que... Como eu me apresento, já que eu não sou pai biológico? Estava com uma série de coisas. Então, a pesquisa por paternidade foi ao largo disso. Obviamente, durante muito tempo, a carreira foi indo nesse lugar mais tradicional. Então, jornalista, comunicador, fazendo campanha para marcas e tudo mais. Mas a pesquisa e o trabalho com paternidade sempre foi ao largo. Então, fui parte de um coletivo chamado Balaio de Pais, que era um podcast só sobre paternidades que existia. Fiz muita coisa, fiz trabalho só sobre paternidades aí já voltados para os homens, até que eu cheguei aqui. Então, eu diria que é um ativismo que virou trabalho, uma paixão ou uma inconformação que se manifestou assim, e pelo que eu sei, e aí só um spoiler antes do Leandro responder, para ele foi parecido porque a gente se conheceu no mesmo grupo de pais. A gente se conheceu no Paternando, que é um grupo online que juntava pais para tirar dúvidas com outros pais, justamente porque o homem não conversa normalmente. Então eu lembro que a minha primeira dúvida foi: ele não tá dormindo comigo porque eu cheguei agora? Tem 6 meses que eu conheço ele? Ou toda criança de 2 anos não dorme com o pai? É assim mesmo com vocês? E aí um monte de gente falando, pô, aqui é assim, tento isso. Aqui já tá com 6 e começou a funcionar quando eu fiz isso. Aí foi, ufa. E inclusive eu não sabia que o nome da minha figura era um pai socioafetivo, e quem me ensinou foi o Lê. Então... Legal. Eu sou pai biológico, então só complementando essa sua frustração. Quando meu filho nasceu, também eu não queria dormir comigo, só queria saber da mãe. Eu fiquei, como é que eu vou deixar de ser apenas uma figura, de começar a ser um protagonista nessa família? E para mim, a minha experiência, né, como pai biológico, a partir dos 4 anos, assim, mudou uma chave no meu filho, assim, para mim, quanto mais velha a criança fica, para mim, assim, tem sido o nosso envolvimento, o nosso engajamento tem sido cada vez maior, assim, tem cada vez
a minha figura paterna e tudo aquilo que eu sonhei de ser como pai vem evoluindo e se concretizando mais conforme a criança veio crescendo do que no início. Você estava mencionando, pô, será porque ele não dorme comigo? Porque eu sou pai biológico na época também. Aí meu filho não dormia comigo. A criança cresceu e você também cresceu como pai. Exatamente. A paternidade é algo sensacional, assim, é fantástico. Eu converso com as pessoas, com os casais que estão em dúvida de ter um filho ou mais de um filho. Olha, cara, a maternidade é algo transformador. Se vocês consideram isso, tem condições financeiras, enfim. Planejem isso, não precisa até agora, planeja. Por caso, adota uma criança. Você vai fazer um bem não só para vocês, mas para toda a sociedade, porque é transformador. Para todo mundo, né? E você, Leandro? Como foi transformador para você isso? Sabia que eu tinha esquecido, foi muito... Eu ando muito nostálgico esse ano, pontualmente, então se eu me emocionar, por favor, não liguem. Porque, cara, a Faculdade completou 10 anos, assim. E é muito interessante, agora que eu escutando, me fez lembrar mesmo, assim. A minha foi o seguinte, óbvio, assim, realmente não fazia parte dos meus planos, trabalhar com isso muito menos, né? Eu até brinco, assim, eu queria ser Power Rangers, astronauta, sabe? Assim, eu fiz administração de empresa, eu caí no golpe do neoliberalismo capitalista. Não, vou ser diretor de banco, sabe assim? Então, trabalhei no banco, trabalhei em empresas de tecnologia. A paternidade veio quando eu conheci a Mariana. Então, o Vini, ele também não é meu filho biológico, ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que tanto eu quanto você, pra gente apresentar nossa configuração familiar, a gente precisa de um infográfico, né? Então, quando eu conheci a Mari, minha primeira esposa, o Vini tinha 3 anos de idade. E foi tudo muito rápido, assim. Com 4 anos já estávamos morando juntos. Eu, o Vini e a Mari. E aí eu até comentei com você, né, Jenny, assim... Ao me ver pela primeira vez sobre a responsabilidade de criar uma criança, eu, uma personalidade um pouco mais nerd, eu falo, então o que é criar, né? Tipo, eu vou fazer uma comparação meio chula, espero não ofender, mas assim, não é igual um pet, né? Que você só deixa ele ali, põe uma comidinha, uma água e espera que ele se vire. Não, você tem que fazer... Eu descobri que, tem desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, enriquecimento, aí tal. E aí eu falo, caramba, então é mais complexo, né? E para além, que é o que mais me pegou, que foi para mim o grande gatilho de transformação, por isso que a paternidade pode sim ser uma janela de transformação para nós homens. Lógico que essa janela não é automática nem mágica, mas pode ser essa coisa do afeto, mais do que a paternidade mais tecnicista, né? Tipo, de como botar para dormir, qual momento faz a introdução alimentar ou não. Para além disso, é isso, é aprender a amar amando, sabe assim? Aprender a ser amado. Isso pra mim afetivamente, e eu mesmo, como você, nunca me sentindo à vontade, 100% à vontade em performar uma masculinidade que era cobrada em mim desde criança, mas também não era nomeado pra mim. Eu só achava que eu era, sei lá, esquisito, mas é isso que então tem que performar? Então vamos performar isso. E a paternidade com o Vinícius foi libertadora, assim. Foi tipo uma licença poética mesmo, assim, agora eu posso chorar tudo que eu não chorei até aqui, sabe assim? É quase como assim, agora eu posso beijar, agora eu posso abraçar, agora eu posso performar coisas que parece que, poxa, agora é legal. E aí nessa ingenuidade no início, né, eu comecei, mas aí eu comecei a perceber, e aí eu conheci o Papo de Homem, foi quando a gente se conheceu, eu conheci que era isso, que tinha homens parecidos comigo, que tinha essa mesma ansiedade, essa mesma angústia de falar, cara, eu tô com uma treta aqui em casa, tipo, sei lá, a criança não quer comer, e aí? E aí foi quando eu conheci o Papo de Homem, foi quando eu conheci o Ismael, foi quando eu conheci o Paternando. A gente se conheceu fisicamente, né, presencialmente, a gente já se conhecia no grupo de WhatsApp do Paternando, mas a gente se conheceu pessoalmente quando a gente foi gravar o Balaio de Pais, que era um podcast. E a gente tava nessa socioafetividade juntos, a gente tava aprendendo assim, cara, mas e aí, como que é o pai biológico do Francisco, como que é o pai biológico do Vinícius, né? Como que é a nossa relação? A gente pode se colocar como pai ou não? Eu não quero apagar a imagem do pai biológico, mas o Vinícius tá me chamando de pai. E aí, como é isso, né? E a gente e é legal, assim, a gente vai
ensinando, aprendendo, ensinando ao mesmo tempo, né? Que a gente tá aprendendo a ser pai, nosso filho tá aprendendo a ser filho, como a minha companheira na ocasião, que a Mariana, tava aprendendo a ser mãe naquela configuração. E aí a For Dead nasce, na verdade, numa coisa muito prática, porque o Vinícius também tava tendo dificuldade para dormir, que é o famoso terror noturno, né? Que toda criança passa. Pai Millennium como eu fui pro Google. O Vinícius tava assim, cara, há 4 dias sem dormir, assim, sabe? Eu tava... O Gemini de hoje, só pra... só mais novo entender. Eu tava exausto, porque sempre fui eu que gostei de fazer esse exercício de colocar o Vinícius pra dormir, porque como eu não era o pai biológico, eu não sei se você passou por isso, Isma, mas um sentimento tipo de, cara... Como que eu vou construir essa memória, essa conexão? Já que eu trabalho bastante e tal. Então eu tinha essa relação com ele no dormir. Até que eu nunca tive dificuldade. O Vinícius gostava de dormir comigo. Mas é isso, o Vinícius acordava 16 vezes durante a noite. E numa dessas coisas que ele acordava, eu abri o Google e escrevi como colocar uma criança de 4 anos pra dormir. Eu nunca vou esquecer, porque isso é legítimo mesmo, assim. E naquela terça-feira, às 4 horas da manhã, eu fui até a 5ª página do Google. O Google me deu 32 milhões de respostas. Eu fui até a 5ª página, né? Brasileiro não existe nunca. Cara, só tinha texto pra mulher. Tipo, querida mãe, 10 dicas para as mães colocarem seu filho pra dormir. Mamãe, faça isso. 5 dicas. É só pra assim, mãe, coloque seu filho. Eu falo, cara, eu não acredito que... Não tenha nada. Então, assim, não é pra mim. E aí eu tive um amigo que trabalhava no Catraca Livre, você lembra? Eu era apaixonado, assim, eu admirava muito o Gilberto, que era o fundador, Gilberto de Mestre, do Catraca Livre. Eu gostava do Catraca Livre, e eu lembro que eu ter cutucado um amigo meu e falar assim, cara, seria muito legal se tivesse um Catraca Livre pra nós pais, com dicas básicas, tipo, cara, é isso, faz introdução alimentar, mas que o artigo seja direcionado pra mim, cara, não que eu precise reinterpretar pra mim. E aí nessa ânsia nasce a For Dead. Mas falhei miseravelmente, porque eu não sou jornalista, não entendo nada de mídias. E então a For Dead nasce nessa angústia de a gente tentar produzir conteúdo e ser um portal para pais. Mas, como eu comentando com você um pouco nos bastidores, o que mais me pegou no tema da paternidade, e aí vendo o Papo de Homem, Ismael e muitos outros produzindo conteúdos muito bons e muito melhores do que eu, o que estava me pegando, na verdade, é como obstáculo cultural do homem exercer essa paternidade, né? Por que o homem tem medo? Eu tô escutando de outros homens, cara, eu tenho medo de sentar no chão com a minha filha, porque eu não sei como brincar com menina, porque eu sempre brinquei com menino. E a coisa da política. Porque quando eu comecei a ver, cara, existe uma política pública do Ministério da Saúde chamada Pré-Natal do Parceiro, e ninguém, o médico particular não sabia que existia. Aí aquela coisa que eu falei, que aí nasce a minha temível jornada da licença paternidade. Eu vi, cara, a licença paternidade no Brasil é 5 dias corrido. Então se o cara no sábado pare na quinta, na segunda-feira esse cara precisa passar o cartão. E a gente vive em São Paulo, são 30 dias de carnaval, cara. Então, assim, tem algo de muito errado. E aí foi quando, então, eu comecei a conhecer pessoas que fazem advocacy, articulações de políticas públicas para diminuir a sobrecarga, falar sobre maternidade, que sempre foi muito, muito bem debatido. O feminismo vinha de uma maneira muito madura falando sobre a sobrecarga física, mental e emocional das mulheres. E aí eu acho que homens, né, assim, a gente estava sendo, também a gente não é um alecrim dourado, né, a gente vem aqui também fruto de uma série de um trabalho feminista muito bem elaborado e que nos provocou, a gente falou assim, cara, tem algo de equivocado e a gente precisa fazer isso. Então, rapidamente, a For Dead começa a atuar fazendo advocacy, então políticas públicas voltadas à primeira infância inicialmente, onde o papel desses espaços públicos na escola, na creche, nos espaços públicos no geral, como que nos trocadores, eu lembro que a gente, e verdade, a lei do fraudário. Eu lembro de ter conversado com a Sâmia, na época vereadora de São Paulo, Eduardo Suplicy, e mais 2 vereadores e vereadoras do espectro político, de outro espectro político. Porque é isso, assim. Então, se você é pai de uma menina, você teria que ou sempre andar a tiracolo com uma mulher, ou você teria que se submeter a trocar no chão, trocar na mesa. Então,
começou a falar sobre o óbvio, e o óbvio começou a ficar mais tangível, né, Isma? Sobre isso. Então, eu acho que também veio junto uma geração de pais que estavam começando a se provocar, a querer ver também a paternidade como uma forma também de se reconectar com o seu pai, ou com o seu não pai, ou consigo, com a sua masculinidade. Então, eu acho que foi uma onda de coisas acontecendo que nos fez a gente se cruzar, e fez com a gente se cruzar com muitas outras mulheres e homens incríveis que apenas acumulam nesse trabalho. E aí, só para também não ficar falando muito, e aí houve então toda essa jornada da licença paternidade, e aí em 2023 eu sou convidado a participar de um grupo de trabalho liderado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, para dar um start de um estudo de a possibilidade de um impacto social, de um impacto econômico, porque mexe com as finanças públicas, então de uma possível extensão da licença paternidade. Só que ali eu achei que era um tema muito importante, mais uma vez, para ficar só debaixo dos braços do Poder Legislativo como um todo. E aí eu encontro a Camila Brus, encontro a Carol Bulli, encontro o Rodolfo, encontro muitas outras pessoas que falam, cara, a gente precisa criar uma coalizão onde a gente coloque a sociedade civil como um braço forte para pautar esse tema, sabe assim? Porque eu passei durante toda essa última década escutando da boca dos legisladores que vai quebrar a economia se a gente estender a licença paternidade. Ou, não, o homem não tem interesse. E aí a gente provando que não quebra, não quebrou na Espanha, não quebrou no Japão, não quebrou na Suécia. E olha que legal, pesquisa que o Ismael liderou tá dizendo que, cara, tem homens querendo. Uma pesquisa da Paula Pereda, que foi uma das primeiras economistas a pautar isso, assim, 78% dos homens mudaram de emprego para buscar uma relação de trabalho onde pudesse ter mais tempo com o seu filho. Então, isso aí que vocês estão falando não é assim, sabe? Assim, aquelas verdades falsas, assim. Então, nasce tudo isso e a gente se cruza nessa história linda. Nossa, te escutando, porque até não lembrava de tudo isso. Legal. Deixa eu pegar um gancho no ponto que vocês comentaram. O Ismael virou pai. Como é que funciona isso? Você também virou pai, procurou o Google, a resposta vieram 32 milhões de resultados. Mas, ao mesmo tempo, vocês vêm identificando os homens hoje com essa sede por informação para se tornarem um pai presente. E eu me incluo nessa lista. Embora eu tenha tido um pai presente, eu acho que parte dessas pessoas que vocês mencionaram que tem essa sede, também tiveram um pai presente. Mas por que eles não aprenderam e tem essa dificuldade de ser pai? Uma questão cultural? Porque quando a gente, só finalizando, já passo a palavra para vocês, quando a gente conversa com as mulheres elas têm essa preocupação, mas elas vêm muito mais preparadas para serem mães do que nós pais. Eu lembro que uma vez minha esposa estava grávida e conversando com a minha sogra, falando, ele tá lá. Geralmente, o homem vira pai quando a criança nasce. A mãe vira mãe já quando começa a gestar, às vezes até antes. É uma questão cultural? Qual a opinião? Baseado na experiência de vocês, nos projetos que vocês desenvolvem, mas com os pais, os homens que vocês conversam, vocês têm alguma reflexão? Eu posso só iniciar e depois eu acho que o Ismael vai trazer uma perspectiva até complementando a minha e mais rica. Uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente para todas as pessoas que estão nos escutando aqui, assim, acho que o espaço aqui é pra gente começar a quebrar alguns dogmas também, né? Com os quais a gente vê, assim, repetindo historicamente, assim. Tem que tomar muito cuidado, assim. Como eu falei, eu estudo isso há 10 anos, assim. Não existe nenhum artigo científico no mundo que mostra que há algo na biologia que impeça nós homens de cuidar. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum trazer para o biológico justificar algumas coisas culturais ou alguns comportamentos, né? Aquela coisa, o homem é caçador por natureza. Cara, no reino animal, quem caça é a leoa, não é o leão. Assim, quem faz a gestação é o cavalo marinho. Então, esse apelo à biologia tem um objetivo, mas que, assim, e que coloca nos ombros das mulheres uma sobrecarga física, mental e emocional e que afasta nós homens da mágica de criar os nossos filhos da maneira mais próxima, mais verdadeira, mais vulnerável.
E não é que as mulheres são mais preparadas, é que as mulheres desde muito novas são socializadas desde muito criança. Assim, é um exercício até divertido, assim, vai no Google ou no Gemini, sei lá, e escreve assim, brinquedo de menino e brinquedo de menina. Cara, não tem como uma menina de 17, de 14, ou quando ela se tornar mãe aos 20, 20 e pouco, ou a idade que ela se tornar, é óbvio que ela terá mais instrumentalização pra cuidar, porque ela brincou com vassourinha, brincou com casinha, brincou de fogão. Mamãe e filhinho. Mamãe e filhinho. Excelente E nós, homens, não fomos socializados. Então, por isso que quando algum fala assim, mas se eu der uma vassoura pro meu filho, cara, ele vai se tornar um adulto funcional. Meu filho tem 18 anos de idade, se ele for morar junto quando ele vai passar a faculdade lá no interior de São Paulo que ele quer passar, eu já sei que pelo menos arrumar e varrer uma casa e limpar as suas próprias roupas, ele vai saber, né? Eu brinco assim, um dos meus melhores amigos é um homem gay e ele brincou de carrinho e guerrinha a vida inteira. Isso não influencia na orientação sexual de uma pessoa. Então, assim, as mulheres não nascem preparadas, elas são socializadas desde a sua tenra infância. E nós, homens, não somos. E na ausência dessa nossa socialização, há uma sobrecarga nas mulheres e a gente fica inócuo, ou sem... Inócuo não é a melhor palavra, mas sem instrumento para exercer... A gente não recebe o mesmo treino. Não recebe o mesmo treino, e aí quando a paternidade bate, quando você falou que a água vai bater na bunda, a gente tá despreparado. E aí aquela brincadeira da pílula azul, a pílula branca, pílula azul, a vermelha do Matrix, assim, né? Assim, tipo, alguns homens vão tomar a azul e vão fazer nem é muito bom fazer essa analogia, mas vai tomar a azul e vai brincar assim, e vai falar assim, não, na minha família, na família da minha esposa, a família assim, é sempre a mulher. Então eu acho que é assim. Não, ou você pode tomar e falar, calma aí, peraí, tem algo de errado aqui, né? Ou porque você teve talvez uma bagagem sim, e tem famílias que trazem outras bagagens e outras configurações familiares e outras culturas, que talvez o homem foi sim mais participativo, e eu acho que isso é enriquecedor, né? O Promundo tem uma pesquisa que mostra, quando você tem na sua casa homens que participam da criação das crianças, as crianças, meninos, têm 1,5 vezes mais propensos a fazer o mesmo quando cria suas próprias famílias. Então, óbvio que a referência importa. Mas, isso que você falou assim, mas será que esses pais participativos tiveram pais participativos? Não, né? A gente tem lá no Paternando muitos pais que não tiveram presença paterna, ou tiveram presença paterna e ela foi violenta. É porque eu acho que decidiram romper, sabe assim? Então eu acho que bom, sei lá, eu acho que são várias coisas quando você falou da cultura, mas eu só queria, e eu acho que o Ismael pode trazer uma perspectiva das pesquisas melhor, mas eu acho que só dessa aqui do preparo que eu acho perigoso é da socialização. Não é preparo, é socialização, né? Até por isso que a gente costuma falar de gênero e não de sexo biológico. Né? Porque sexo biológico, quando vai lá marcar, tem masculino, feminino ou intersexo, né? E quando a gente fala de gênero, a gente tá falando de uma série de construções sociais que carregam tudo que a gente diz que uma pessoa tem que fazer, porque a gente vê que ali tem um menino ou porque a gente vê que ali tem uma menina. Quando eu falo isso que você trouxe, lindamente, eu costumo dizer que não conheço nenhuma mulher que veio com um chip de fábrica dizendo que cuida melhor. Então, assim, a gente tem que passar por esse treino também. Mas expandindo para além do que você disse e chegando nessa outra parte da sua pergunta, Etienne, acho que tem uma mão dupla. Por um lado, não existe mais o papel para o qual os homens foram prioritariamente treinados para exercer enquanto pais. A gente costuma falar que a paternidade passava por 3 P's: procriar, prover e proteger. Nós, 2 pais que não procriamos, somos pais. Proteger, na Agilfesp, acho que eu não preciso dizer que as pessoas não estão dando conta de proteger todos e todas que amam. E quando a gente fala de prover, né? No Brasil de hoje, se a gente for pegar o último censo do IBGE, 49,1% dos lares são chefiados por mulheres. Então, muito homem não é provedor e pode se sentir, inclusive, menos homem por conta disso, usando violência como linguagem, outra coisa que pode entrar numa conversa futura sobre masculinidades nossa. Mas com isso, o que acontece? Essa figura clássica do pai não se sustenta mais. Por um outro lado, com o avanço dos movimentos feministas, não se aceita mais. Muitas vezes a gente vai ouvir, quando mulheres estão falando com a gente e tal, do tipo, cara, se for para criar mais um filho, eu não preciso estar nesse casamento.
Se eu vou ter que cuidar desse homem, desse marmanjo, eu não preciso disso. Então, nesse contexto, os homens são compelidos a ou ignorar essa realidade que começa a cercar, essa água que vai batendo, essa coisa que vai chegando, ou eles vão pensar, tá, o que eu faço de diferente, o que tá mudando e tudo mais. Quais são os problemas que geram? Você falou, por exemplo, de o homem muitas vezes se torna pai quando nasce. Muitos nem isso. Então, assim, a gente precisa pensar que normalmente os gatilhos de transformação dos homens não estão inerentes a gatilhos biológicos ou a fatos sociais específicos. Isso pode estar ligado à vivência desse cara. Pode ser muitas vezes do tipo, cara, eu sou muito frustrado pela maneira como meu pai me criou. Eu quero estar diferente. Eu quero falar eu te amo pro meu filho. Vou dizer, por exemplo, pra mim esse é um caso específico. A primeira vez que eu fui ouvir eu te amo no meu pai foi muito recentemente, quando minha mãe estava no hospital, numa internação longa que resultou na morte dela. Pelo menos é a primeira vez que eu me lembro de ouvir eu te amo. E meu filho já pediu pra eu parar de falar eu te amo, porque eu falo para caramba. E aí eu fiquei assim, fui chorar, obviamente. Aí eu voltei e perguntei pra ele, filho, é o seguinte, tá bem me dando conta que eu falo eu te amo pra você, mas eu falo pra mim também. Porque quando eu tô te falando eu te amo, eu tô me garantindo que você não vai chegar com 30 e poucos anos como eu e não vai ter certeza se seu pai te ama. Você não vai poder ter dúvida disso. Então tudo bem se o pai continuar falando eu te amo pra você? Ele parou, pensou, tá, mas eu posso responder com também ou Eu falei, claro. Esse é o nosso acordo hoje. E por que eu tô falando Quantos desse... ele tem? 12, né? 12. Essa conversa foi com 7, assim. E por que eu tô falando disso, assim? Esse processo, para quem não teve referências, para quem tá sendo a referência de si, para quem tá construindo referência, olhando um outro homem da mesma idade, que tem um outro filho, ou às vezes alguém que tá tentando, ele é atabalhoado. Então, muitas vezes, do que a gente nota, são homens que tem essa pesquisa que o Lê falou que a gente fez há bastante tempo. 8 a cada 10 homens dizem que gostariam de passar mais tempo com os filhos. Fariam de tudo para isso. A maioria não sabe nem por onde começar quando a gente pergunta. Não. Porque para eles, mas e se eu sair do trabalho? Aí vão achar que eu tô menos menos ambicioso, eu não sei o quê. Mas e se eu fizer isso? Vão dizer que eu sou frouxo. Se eu me vestir assim? Não sei. Então, tem uma série de normas restritivas em relação a esse masculino que se chocam com essa ideia de ser pai que é mais recente. Então é como se eles tivessem sido preparados para uma paternidade que não existe mais e fossem viver na prática a transição para algo que a gente quer que seja, que é uma paternidade mais presente, ativa, implicada, justa e tudo mais. Então é complicado porque está acontecendo com a gente, né? Então, em tempo real, a gente vai errar, a gente vai não saber, a gente vai ficar perdido. Isso não é passar a mão na cabeça, é só preciso constatar, assim. E aí, o que muda? Muda o engajamento. Tem caras que vão bater na primeira parede e vão falar, falaram que eu troquei fralda errado, não vou trocar mais. Tem homem que vai falar, não, velho, eu sou pai, então eu vou trocar, esse é o meu jeito de trocar, eu vou trocar até aprender do seu jeito e por aí vai. Então, uma coisa que eu acho super importante a gente ressaltar, que talvez seja abrindo até para umas outras coisas que a gente vai conversar mais. Quando a gente fala de transformação das paternidades, a gente costuma falar em 4 estágios. E o primeiro estágio, gente, é o nível prático. O primeiro estágio é dar banho, trocar fralda, alimentar. Isso, gente, até o pai mais tarefeiro que vocês conhecem consegue. Vai ter alguém com a carga mental, como o Lê falou, pensando e dizendo, as cuecas estão sujas na gaveta, precisa trocar o tênis. Esse cara vai lá e compra tênis. O nível prático, a maioria dos homens já consegue, se cutucado, fazer alguma coisa. O ideal é que ele não precise ser cutucado, obviamente. A conexão emocional fica muito difícil para esse cara que aprendeu que ser homem é ser duro, é ser rígido, e que de repente precisa, para a paternidade, justamente de outros atributos. Precisa de adaptabilidade, maleabilidade, uma capacidade de ser muito mais afetivo. Vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, que é o contrário do que ele aprendeu. Então é muito difícil fazer prática, se conectar com o emocional. Para além disso, passa por um processo de transformação pessoal, como o Lê falou dessa pesquisa sobre mudar de trabalho,
que pode implicar em não trabalhar no mesmo lugar, não trabalhar com a mesma coisa, não gostar de sair com os mesmos amigos. Para mim, por exemplo, eu me tornei pai aos 27. Pro meu recorte de classe social, de lugar que eu tô inserido, apesar de ser um homem negro em São Paulo, foi cedo. Nenhum dos meus amigos e amigas tinha filho naquela época. De repente eu não podia sair com eles. E eles ficavam, pô, Ismael, você não sai mais com a gente. Não, são vocês que saem para uns botecos que não cabe uma criança, que não cabe um carrinho, que não dá para eu ir mais. Então, assim, vai mudando essa transformação e não necessariamente os homens estão dispostos a isso, para os custos que isso acarreta, e também sendo capazes de entender que essas trocas são transitórias, fazem parte de um momento de adaptação e tudo mais. Para ir no quarto passo, né, chegar na transformação não só do indivíduo, mas na transformação social, que é o que a gente tenta fazer e engajar, só que aí entra no lugar de cultura, mas passa por um lugar de arcabouço econômico, arcabouço de segurança, e que isso a gente só vai mudar a longo prazo, infelizmente, né? Leandro falou um pouquinho da trajetória, mas uma coisa que eu lembro muito da gente discutindo era o perfil diferente de atuação. Porque o Lê foi a primeira pessoa que falou, não, eu vou conversar com o vereador sobre isso. Eu falei, pra quê, cara? Não vai mudar nada, esses caras não querem ouvir, tá muito lento e não sei o quê. E o Leandro falou, cara, mas se não mudar aqui, não vai mudar a cultura, não vai mudar todo esse lugar. Então, se a gente conseguiu a licença paternidade em 26, é porque em 16 ele tava falando que precisava disso. Uhum. Pra mim, era o contrário, era o tipo, eu preciso mostrar... Tem homens que estão querendo, eu preciso mostrar que tem homens que estão querendo. Então eu vou entrevistar homens, vou entrevistar pais e vou mostrar que, tipo, olha, 8 a cada 10 homens diz que quer. Ou 7 a cada 10 homens tem o pai como principal referência de masculinidade, só que só um já conversou com esse pai sobre o que é ser homem. Então, na real, eles não estão tendo acesso, eles estão mirando numa imagem do pai. Então a gente foi se complementando com áreas diferentes, mas talvez justamente respondendo a uma coisa que você trouxe no início, essa área não existia. O trabalho de gênero na academia, nas universidades, ele tem mais de século. Mas ele é, inicialmente, um trabalho voltado para o gênero enquanto gênero feminino. Sim. As primeiras cadeiras que a gente tem de estudo sobre masculinidades no mundo datam na década de 80. Então a gente vai pensar na Helen Connell, escrevendo sobre masculinidade hegemônica na Austrália, a gente vai pensar Paul Kivel, pensando em masculinidades nos Estados Unidos. A gente vai ter gente chegando e fazendo isso aqui no Brasil na década de 90. É isso que eu ia falar. Né? Então, assim... só para também fazer puxar aqui pro Brasil, desculpa te interromper, mas, por exemplo, no Brasil, você começa a ter uma produção acadêmica poderosa. Vou citar 2 mestres que eu tive, né? Foi mentores assim, que é o Jorge Lira e o Medrado, que é Benedito, da Universidade Federal de Pernambuco, do Grupo Gema, que é isso, trazem essas referências de outros lugares e começa a fazer uma produção intelectual e acadêmica sobre masculinidades. No Brasil. Então isso também enriquece, mas é isso. A academia já discutia a famosa economia do cuidado, né? Que a gente começa a discutir, ganhar mais na década, na pandemia pra cá. Mas já vem discutindo, mas é porque há um hiato entre sair da academia e ir para a sociedade civil como um todo. E o motivo para a gente chegar nisso é basicamente talvez só agora esse campo tenha maturidade o suficiente para entender que um homem que está pesquisando sobre masculinidades e sobre paternidades, ele não é antifeminista, ele não é pró-feminista. Cara, ele também está endereçando a equidade de gênero a partir de um outro viés. Sim. Então, faz parte também de uma sociedade que vai querendo mudanças junto, né? Amadurecendo. Quando a gente faz os nossos trabalhos, gente, sei lá, se eu for olhar minha conta no Instagram, assim, sei lá, 40 mil pessoas que me seguem, eu diria que umas 30 mil são mulheres. Porque quem tem dor tem pressa, quem quer mudar primeiro, quem tá sentindo o BO todo, são as mulheres. Então isso também chega, né, nesse contexto da paternidade. Os pais, talvez agora alguns estejam entendendo, não sei, por exemplo, como é para os juízes federais, mas em muitos lugares o auxílio creche era só para as mães. Uhum. A licença paternidade era ínfima, né? Como o Leandro disse, não regulamentada até esse ano. Durante 38 anos, uma licença não regulamentada no Brasil. Então, assim, a gente ainda está caminhando. Eu espero que a gente dê alguns saltos, porque tem muita gente de campos diversos tentando, mas não é simples. Maravilha. Você mencionou um exemplo, Ismael, de
um pai que queria estar mais presente com o filho, mas aí ele teria que mudar de emprego, mas se ele mudasse de emprego, ele teria um prejuízo na carreira dele, aquilo ali, ele poderia se sentir menor por isso. Que me parece uma forma de preconceito. A minha pergunta é exatamente, no trabalho que vocês desenvolvem, vocês veem muito preconceito externo dos pais que querem desenvolver esse papel paterno, ou até mesmo vocês trabalhando nessa área, experimentam algum tipo de preconceito? Externo e interno. Externo e interno. Eu vou elencar alguns só para pensar. Como não é a norma ainda, a gente está falando dessa realidade de milhares de crianças, 1,7 milhão de crianças sem nome do pai na certidão. Imagina quantos tem o nome do pai na certidão, mas não tem um pai presente, um pai que não paga pensão e por aí vai. Né? Então a gente está falando de uma realidade em que a ausência é normalizada, é naturalizada. Então quando se tem um pai presente, muitas vezes isso gera dúvida em algum contexto. Por exemplo, meu filho teve internado agora quando eu tive um apendicite, passei 4 noites no hospital com ele, e minha ex-companheira me mandou uma mensagem no dia seguinte, assim, quando ele finalmente saiu do hospital, que uma amiga nossa, que já me contratou para falar de masculinidades em outros lugares, respondeu: e aí, o Ismael ajudou mesmo? Aí a Ju ainda respondeu: 110%. Eu falei: 110%, cara, dá vontade de falar. Não, quem dormiu todas as noites fui eu, todos o quê? Obviamente que dentro dos nossos combinados e tudo mais. Mas olha, ainda é uma conversa sobre a minha ex-companheira, que é uma das pessoas que eu mais admiro, com uma amiga dela que me conhece, perguntando se eu ajudei num negócio que não é mais do que minha obrigação. Então demora pra gente mudar a linguagem, demora pra gente entender. Tipo, eu respondi uma coisa meio bravo, aí eu apaguei do tipo, cara, não, ela tá certa de perguntar isso. Porque não é comigo que ela tá perguntando. Ela tá perguntando pra todo um espectro de paternidades em que isso não é a norma, que isso não é o comum. Então, sim, é difícil da gente pensar nesse lugar, porque a gente ainda está falando, por exemplo, quando a gente fala do trocador, né, que a gente fez essa campanha para ter o trocador nos banheiros masculinos e tudo mais. A gente ainda está falando de uma norma em que os homens são vistos como potenciais abusadores. Então, quando pensem num homem que está levando uma menina no banheiro, as pessoas não pensam um pai que está trocando a filha ou que precisa trocar a filha. Pensam o que está acontecendo de errado ali. Então, é difícil da gente pensar. A gente acolhe muitas vezes homens que vêm doídos falando isso, dizendo, cara, compartilha a sua dor, reconheça a sua dor, porém, entenda que tem uma dor social que não vai mudar rapidamente e que está indo de encontro a essa sua dor. Então a gente precisa meio respirar, aguentar e ir fazendo as coisas, porque idealmente só com vários exemplos desses que a gente vai mudar. E aí, uma coisa interessante sobre esse lugar de coisas externas e internas. Isso também acontece internamente. Quantas vezes a gente não precisa se olhar e falar, cara, pera, por que eu tô achando que minha ex-companheira ou minha companheira tá fazendo menos? Por que eu tô achando, nossa, eu sou um super pai porque eu fiz isso, isso e isso? Porque várias vezes a gente constrói uma narrativa que é até pra gente aguentar esses períodos de solidão, porque a gente tá se afastando dos amigos, entender por que a gente fez determinadas escolhas. Só que várias vezes é meio perdido mesmo. Eu tenho uma discussão grande com meu pai, que é uma pessoa que eu passei a me relacionar mais, tem um tempo sem se relacionar, mas a gente conversa bastante hoje. E meu pai, ele fica com medo. Ele fala, cara, mas se esse menino um dia decidir que não é mais filho seu, seu coração vai partir. O que vai acontecer? Eu falo, cara, primeiro, não tenho controle sobre isso. Isso poderia acontecer, inclusive, com o pai biológico, exato, que acontece com alguma frequência. O meu segundo argumento foi, a gente já ficou alguns anos sem conversar, mesmo você sendo meu pai biológico. Terceira coisa, não é pra isso que eu tô sendo o pai dele. Eu tô sendo o pai dele porque a gente construiu essa relação e isso pode acontecer. Só que pensa que isso não virou assunto na minha terapia e tudo mais depois. Porque a gente também tá nesse lugar, assim, de tipo... onde eu me seguro, quais são as bordas para isso, que normalmente a gente não tem. Então, ainda é muito difícil, assim. Eu diria que eu tenho feito rodas, por exemplo, com jovens, com adolescentes, em algumas escolas aqui de São Paulo, dentro do contexto de masculinidades, mais do que de paternidades. Mas ao longo de fazer 10 rodas junto com a Isabela Venturosa, que é uma parceira querida, a gente tem um projeto chamado Masculinidades nas Escolas.
A gente faz 10, 11 rodas com adolescentes, pré-adolescentes e tal, imagina isso. Um dos encontros, o 9º encontro, a gente várias vezes sugere que seja um encontro com os pais. Primeiro, no 8º, a gente faz um encontro para os meninos, meninas refletirem sobre a relação com os pais. O que eu acho desse pai, o que eu sinto, o que eu aprendi, o que eu vi. E depois que eles ouvem esses pais dizendo o que eles ouviram dos avós, o que eles aprenderam, não sei o quê. Em uma das escolas que a gente fez isso, uma escola com mais de 60 anos em São Paulo, falaram, essa é a primeira reunião de pais que a gente faz que efetivamente só tem pais. Todas as outras que a gente chama assim são reuniões que a maioria são mães. Então, assim, é difícil. Mas só vai mudar se a gente se implicar e se a gente entender, por exemplo, que essas coisas externas e os barulhos internos também são ruídos. É isso. Não vou ficar puto quando uma coisa me parece... Pô, não tá me vendo? Tem 11 anos que eu tô fazendo isso daqui. Mas também não vou ficar, tipo, super pai, postei porque eu fiquei X horas. Não, gente. É isso. Só aconteceu. Só fui pai. Você vê esse tipo de preconceito? Você trabalha bastante com o mundo corporativo, né? Sim. Você vê algum preconceito diferente no mundo corporativo nos outros meios? Como é que é a sua experiência em relação a esse tema de preconceito externo e interno também, como o Ismael comentou? Cara, vamos lá. Nossa, só essa pergunta daria, assim, 1 hora de discussão, né? Assim, só, assim, o que o Isma falou brilhantemente, assim, mas só pra complementar, é a questão do tal do... O Isma falou uma coisa que é muito legal, que, assim, falta para uma nova geração de pais que está aprendendo, exercendo, é um repertório prático. Então, se falta o repertório prático, é porque também falta o repertório no imaginário popular, né? Assim, o imaginário, assim, fecha o olho agora e pensa numa pessoa segurando uma criança. Até eu e o Isma talvez vai pensar numa mulher, sabe assim? É os famosos viés inconscientes que alimentam, inclusive, preconceitos nossos, né? E eu e o Isma, por estar trabalhando nisso, a gente também não é um alecrim dourado, né? Tipo, e tá livre de termos nossos preconceitos e de termos nossos obstáculos culturais internos, assim. Então, acho que é a questão do imaginário mesmo, assim. Eu acho que a sociedade, e a gente tá numa geração que tá construindo esse novo imaginário. E quando você participa de um enriquecimento social inédito, talvez, tem o ônus do início, né? Que você vai meio que capotando mesmo e vai aprendendo. Agora, no corporativo, cara, eu acho que tem muito, sim, porque no final das contas, se a gente para pra pensar bem, da mesma forma que a escola, que é onde o Isma atua, é um microcosmos da sociedade, né? A empresa também é um microcosmos da sociedade. Perfeito? Perfeito. Só que, cara, tem um advento dessa questão da empresa, do corporativo e, na verdade, do sistema econômico político que a gente vive, isso não tem como a gente desassociar, que, assim, a gente não tem como falar sobre equidade de gênero ou corresponsabilidade de cuidado numa sociedade que se organiza de forma sistêmica, política e econômica que não prioriza o cuidado. Assim, a nossa sociedade... Não remunera o cuidado, inclusive. Ela é incompatível com a função do cuidado. Seja ela a função do cuidado remunerada, que a gente remunera mal as pessoas. A gente paga 16 mil reais num videogame, num celular, mas se você não quer pagar 200 reais numa pessoa fazer uma diária na sua casa. Você quer remunerar mal a pessoa que está cuidando do seu bebê. E aí, uma coisa que o Léo Piamonte, que é um amigo nosso em comum, que a gente gosta muito, ele fala uma coisa, né? A gente precisa desromantizar o cuidado, que não é todo mundo que ama, cuida, e nem todo mundo que cuida, ama. É parar de desromantizar o cuidado, que o cuidado não é amor, afeto, tal. O cuidado é uma tecnologia. Da mesma forma que a gente aprende a trocar um pneu, a fazer alguma coisa na engenharia, no jornalismo, ou aprende alguma tecnologia para ser um bom juiz, você aprende uma tecnologia, um conjunto de processos para você cuidar bem de uma pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja uma pessoa idosa, que a gente precisa agora olhar mais para as pessoas mais velhas. Então, o cuidado, ele é uma tecnologia. Só que a nossa sociedade, ela invisibiliza, ela desvaloriza,
o papel do cuidado e ela sobrecarrega as mulheres nesse papel, colocando-as como as protagonistas nesse quesito. E aí a questão da empresa, eu tô tentando achar um argumento que, assim, numa sociedade onde a relação de trabalho é incompatível com cuidado, porque, assim, a gente está discutindo projetos de leis que permitem, por exemplo, o colaborador negociar livremente com o seu empregador referente ao seu trabalho, achando que está em pé a igualdade. Não está em pé a igualdade. Então, de repente, aí uma outra coisa que é muito importante a gente destacar, como que a gente pode exigir pais presentes e de repente o cara precisa sair às 5 horas da manhã para trabalhar e volta às 10 horas da noite? A gente vive num sistema econômico que não está permitindo pais e mães criarem os seus próprios filhos e sobrecarregam outras pessoas. E aí, só para a gente finalizar, o porquê que eu estou no ambiente corporativo, eu vejo, e aí, óbvio, eu trabalho num privilégio de grandes empresas, né, que conseguem ter orçamentos e ter cuidado sobre esse olhar, mas assim, as empresas estão afim. Mas uma coisa que eu sempre falo, e me sinto muito à vontade de falar aqui, eu não tenho problema com nenhum cliente, que é, da mesma forma que está se falando sobre parentalidade, avança a agenda da parentalidade nas empresas como políticas internas, há um avanço também na agenda de diversidade, equidade e inclusão, só que o âmbito das agendas, eu sempre brinco assim, só vai fazer uma mudança estrutural e estruturante quando essas duas pautas pararem de ser secundárias ou fofa, e ser vista pela empresa como business mesmo e como um negócio econômico. Porque no final das contas, num ano ruim, num ano bom, onde tá tendo lucro e tal, vamos fazer grupo, vamos contratar o Ismael, vamos contratar o Leandro, vamos fazer campanhas de PCD, etnorracial, LGBTQIA+, tal. No primeiro resquício de algum problema econômico, corta todos esses budgets e orçamento e vai sempre no tradicional. Porque ainda é visto no corporativo como algo cortável, sabe assim? Aí vou falar um pouco do meu lado, antes de passar pro Isma. Quando a Forded já completa 10 anos, eu nunca tive detratores da Forded. Mas entre bater nas minhas costas e falar assim, nossa, que trabalho lindo que você faz, que fofo. Entre ser fofo e ser importante, tem uma coisa muito importante aqui, que é boa vontade política e investimento econômico. A gente, para fazer mudanças estruturais, a gente precisa fazer investimentos econômicos, seja na iniciativa privada ou seja na iniciativa pública. E aí, por que tem a ver investimento econômico? Eu tive uma guerra para estender a licença paternidade de 5 para 20, para mostrar que a economia não vai quebrar e que não é um gasto econômico, né, nas finanças públicas, é um investimento. Porque para a gente ter uma sociedade forte, a gente precisa ter uma economia forte. Para ter uma economia forte, a gente precisa de adultos economicamente produtivos. Para ter adultos economicamente produtivos, a gente precisa ter adultos saudáveis. Para ter adultos saudáveis, precisa ser adultos que foram cuidados. Então, a famosa economia do cuidado subsidia a economia tradicional, mas ela ainda é secundária, ela ainda é... Me ajuda no vocabulário, sei lá, ele ainda é cortável. E aí eu acho que isso as empresas precisam entender. Que é entendido como supérfluo. Até porque as pessoas têm uma crença de não foi isso que nos trouxe até aqui. Acessório. Agora é isso, é acessório. Porque não, o que trouxe aqui é a economia tradicional, a indústria pesada. Cara, não. E eu acho que só para complementar a resposta sobre as empresas, como alguém que já trabalhou lá dentro e como quem presta consultoria para elas também. Acho que uma das principais diferenças que existe no ambiente corporativo tem um pouco a parentalidade está no centro, mas é antecedida pela equidade de gênero. A gente tem uma parceira incrível, por exemplo, que é a galera do Maternidade nas Empresas, que trabalha só com parentalidade em ambientes corporativos. Então cara, não demita mães porque elas são mães. Contrate mães porque elas são mães. Porque quando nasce uma líder, quando uma mãe nasce, ela aprende a gerenciar tempo, a gerenciar um orçamento, desenvolve uma série de habilidades úteis para a empresa. Exatamente. E os homens também. Mas é muito essa abordagem. Eu acabo trabalhando de paternidade com elas. Só que quando a gente vai falar isso nas empresas, o que acontece? As empresas estão numa crença de que a jornada dupla das mulheres não é mais do que obrigação. Você quer estar aqui, então lide com a jornada dupla. E a jornada dupla dos homens é algo não desejável. Então, homens querendo cuidar, paternar é um problema para as empresas.
Pensem que em 2020, quando eu estava atendendo algumas empresas, eu ouvia de múltiplas empresas que descobriram que alguns caras eram pais porque de repente estava no Zoom e via uma criança passando. O cara trabalhar com você e você não sabe se ele é pai. Porque isso é um não assunto, isso é uma não conversa. Porque o benefício de aliado à parentalidade estava só para a mulher e não estava para o homem. Por uma série de motivos. E aí quando você vai falar, tá, esse cara é pai, o que eu faço com isso e não sei o quê. Quando isso implica colocar seu filho na agenda e tipo, vou me ausentar dessa reunião porque é a hora de buscar ele na escola, posso até voltar a trabalhar depois, é visto com maus olhos. Ah, pô, cadê a mãe dessa criança que não vai levar ele no médico? Mais uma questão de equidade de gênero. Então, assim, é muito difícil a gente olhar a parentalidade sem pensar que se a gente não entender a equidade de gênero antes, ou pelo menos juntamente, a gente não vai conseguir avançar. E isso é muito difícil, porque é isso. É uma crença de, cara, a gente chegou aqui desse jeito, por que estão querendo mudar? Quais são os riscos que estão atrelados a isso? Sem pensar que a gente está tentando mudar várias coisas, né? A gente está mudando seguridade social, a gente está pensando que vai ter menos vaga de emprego mesmo, que não vai ter emprego para todo mundo, que talvez a gente precise de um outro contexto. Só que não, as pessoas têm uma visão de curto prazo, curtíssimo prazo, que não se sustenta, assim. Tem um gancho nesse comentário de vocês, dessa dificuldade no setor privado, corporativo, migrando agora, fazendo uma transição para políticas públicas. Opinião de vocês, qual o papel que o governo, o setor público pode ter para acelerar esse processo de transição, de mudança de mentalidade que nós estamos falando aqui? Vocês têm uma reflexão? Acho que o Leandro vai estar mais na área dele, vai poder falar super, mas eu tenho uma questão que eu acho um pitaco implicado em todas as coisas que eu vivi até agora, assim. Para mim foi muito difícil lidar, por exemplo, com a realidade de que existiam mais de 30 projetos de leis da ampliação da licença paternidade dos mais diversos espectros políticos, e que quando a gente foi sentar com o governo para falar sobre isso, 20 dias eram vistos como o máximo do máximo, sendo que a gente estava pedindo 30, a gente estava pedindo 60, sendo que o funcionalismo público já tem direito a 20 dias. As empresas cidadãs já têm direito a 20 dias. Então, se a máquina do Estado consegue fazer... Suportar, consegue administrar isso, por que vocês, nessa cadeira, estão sendo um empecilho o discurso, a marionete, o fantoche, para um setor produtivo que está dizendo que não consegue? Peraí, vocês deviam ser nossos aliados nesse contexto, dizendo... Gastamos muito mais, temos muito mais empregados do que qualquer outra empresa no Brasil e conseguimos. Olha, faz isso, a gente faz isso. Aqui é uma oportunidade da gente testar, por exemplo, lista de sucessão, é uma chance dessas pessoas crescerem. Então, acho que é muito complicado quando a gente pensa num Estado que, ao invés de se garantir como garantidor de direitos, promotor da equidade e de todas as coisas que estão nos princípios fundamentais da Constituição, se vê muito mais como um defensor do status quo. E é o que vale para parentalidade, mas vale para encarceramento de pessoas negras, vale para várias outras questões. Então, acho que essa é uma das principais dificuldades, porque a gente tem um corpo legislativo e executivo com bem pouca diversidade. Os homens que estão nesse poder, falando especificamente de parentalidade, dificilmente foram pais que fizeram muita questão de serem pais, né? Na Constituição de 88 estava a licença paternidade provisória de 5 dias por conta de um parlamentar que foi ridicularizado quando tentou colocar isso. Olha. Então, assim, a gente precisa de um corpo diretor, de um executivo, de um legislativo, de um Estado que seja capaz de enxergar as mudanças que estão acontecendo e se antecipar a elas ou fazer parte dessas mudanças ao invés de barrá-las. E eu acho que isso é muito difícil e é um dos principais conflitos que acontece, porque vira uma coisa de não, isso é coisa progressista, não, isso é conservador. No final, por exemplo, uma das coisas que conseguiram para aprovação, ampliação da licença, detalhe, gente, a gente está falando de ampliação, né, mas a partir do ano que vem vai ampliar gradativo, né? Para 10 dias, 2028 vai ampliar para 15, 2029 para chegar em 20, ou seja,
né? São os pais de 2029 vão chegar nos 20 dias e que não está nem perto de uma licença parental equitativa, que seria pelo menos ter os mesmos 120 dias que a mãe tem. E aí, nesse caso, assim, quando a gente fala disso e tem esse lugar, foi uma tensão, por exemplo, ter que conseguir gente de todos os aspectos políticos para dizer, gente, isso não é um projeto político, isso é um projeto de nação. A gente quer uma nação que cuida. Pensem nos estados mais avançados do mundo. Quais são os maiores índices de IDH? Suécia, Noruega, os países nórdicos ou Alemanha. Até Portugal, que tem um IDH bem interessante. Todos têm licença parental. Tem pelo menos 1 ano de licença parental que os casais, no caso heterossexuais, decidem se a mulher fica os primeiros, o homem fica subsequente. Caso de casais gays também funciona. Porque é isso. Aí ninguém vai responder na entrevista de emprego. Você pretende ficar grávida? Você vai voltar para o seu trabalho? Será que você vai querer fazer viagem? Não, todo mundo que é pai e mãe vai ter que lidar com isso. Então, eu queria muito um Estado que não fosse detrator de mudanças, e sim como alguém que entende que isso já está acontecendo. A família mononuclear não é mais a maioria do Brasil, e a gente ainda se comporta como se fosse, a gente ainda fala como se fosse, e a gente ainda se organiza, inclusive em políticas públicas, como se isso atendesse às realidades em que a gente está inserido. Então, acho que é bem por aí. Leandro? Nossa, eu tô elaborando e eu acho que assim, cara, assim, quando eu pensei, eu ainda acredito na grande política, sabe? Eu acredito que no nosso país, pontualmente, uma lei, uma política pública pode sim e impacta transformações culturais, né? O exemplo que eu mais gosto de trazer é, por exemplo, a proibição do cigarro. Ou melhor, a do cinto de segurança. Eu nasci em 84, então eu peguei uma parte de que, cara, cinto de segurança pra quê? Até um dia, não, agora é cinto de segurança obrigatório. Eu lembro de escutar de parentes, de pessoas que eram as minhas referências, falar, é o Estado se intrometendo de forma ditatorial sobre se eu uso ou não o cinto. A do cigarro também, né? Você lembra? Dizendo quem usa cinto é viado, né? Tipo... eu lembro da famosa Roda Viva do Maluf, né? Onde o cara assim, você não acha um absurdo o Estado me falar onde eu devo ou não fumar? Corta. 2026. Até pra pessoa fumante, se eu perguntar pra ela, você é a favor que eu libere agora a torto que é direito? Ela fala, não, imagina. Eu acho que tem que ter espaço, você não tem que fumar. Pessoa dos mais diferentes espectros políticos, tá? Todos. Centro, direita, esquerda, comunismo, socialismo, liberal, neoliberal, social-democrata. Se eu perguntar pra qualquer um na mesa e falar assim, você é a favor de eu liberar, então, a não exigibilidade do centro de segurança? Todo mundo vai falar que não. Então, assim, a política pública, a lei, ela tem um poder, sim, de criar. E eu acho que essa extensão da licença vai causar isso. Longe do que a gente esperou da lei, do texto original, que a gente vislumbrava uma extensão de 60 dias e acabou indo para 20. Também gradual. Também gradual, isso é importante. E indo para 20 dias. Então, no início, eu tinha uma certa ingenuidade Não, ingenuidade não. Eu ainda acredito que a política pública, a lei, pode mudar culturas. Isso é fato. Mas no início, sim, há 10 anos atrás, tinha uma ingenuidade, talvez ainda minha, escutando o Ismael falar, me relembrou, que é isso que eu falo assim, peraí, mas se eu trouxer argumentos técnicos, por exemplo, voltado à primeira infância, mostrando o quanto que neurociência pediátrica, mostrando que crianças que têm sobre os cuidados dela, diversidade de gênero, homens e mulheres participando ativamente dos cuidados dela, ela tem um maior desenvolvimento cognitivo. Então, assim, estão trazendo argumentos acadêmicos e científicos da neurociência, trazendo argumentos econômicos. Gente, não quebrou a Espanha, Barcelona, não quebrou o Japão, não quebrou os países nórdicos. Pelo contrário, eles agora estão, depois de 10, alguns países ainda estão completando 10 anos hoje. Esse ano. Então, assim, a Suécia tem 50. Então, assim, olha tá tendo um incremento na economia. Então, assim, tem argumentos bons
científicos voltados à neurociência de criança. Impactos sociais, impactos nos indicadores sociais, em termos de violência, em termos de impacto na saúde pública. Assim, só argumentos positivos. Eu falo, cara, isso é uma vitória, a gente entra pra ganhar, né? Não é só, sabe aquela brincadeira, igual você juiz, assim, uma causa ganha, a gente só vai... Não, aí na minha ingenuidade, não é assim. Não é assim, porque realmente há um status quo, inclusive no poder legislativo, inclusive no poder executivo e legislativo, e também no poder judiciário, e já que a gente está num espaço agora onde talvez a gente seja escutado e consumido por muitos operadores do direito, é importante a gente entender que esses três poderes têm um poder de mudar, né, estruturas, ou de realmente fazer uma manutenção de status quo, porque assim, quando eu dialogava com deputados e deputadas, tinha esse argumento, mas o homem não quer. Aí eu mostrava a pesquisa do Ismael, não, o homem quer. Ou da Paula Pereira e muitos outros pesquisadores e pesquisadoras. Não, mas vai quebrar a economia. Não vai quebrar a economia. Ainda mais, gente, agora só fazendo um adendo, um acréscimo, vamos lá. Acompanha meu raciocínio. A gente aumentou só para 20 dias, que ainda vai ser gradual, mas vamos lá. Chegou lá em 2030, aumentou para 20 dias. A nossa economia, ela já aguenta 30 dias de férias, concorda? 30 dias de férias, que se a gente... Todo mundo tá me escutando aqui, é realmente muito bonitinho com os direitos trabalhistas e dá 30 dias de férias pro seu colaborador. Então, 30 dias de férias pro resto da vida do colaborador. Uma família média no Brasil hoje, ela tem em torno de 1,5 filhos. Então eu tô falando de numa vida econômica ativa desse homem, ele vai se ausentar apenas uma vez. 30 dias. Umas férias. Então assim, não tem... Verizar esse custo ao longo de toda a vida produtiva dele... É uma vez, 2. Vamos arredondar para mais? Então, 1,5 eu baixei para baixo. Não, vamos aumentar para 2. Lógico que tem recortes. 2 férias na vida produtiva e econômica desse homem, que vai beneficiar a sociedade, o setor produtivo. Só que o doido é que, assim, é isso, esses argumentos não valiam. E não valiam por quê? E aí eu vou me permitir mesmo, assim, abrir a lavanderia, como diz uma amiga minha. É porque nos bastidores do poder público, independente, inclusive, de muitos aspectos políticos, acho que é importante também botar essa régua, era um tema não importante, Ismael. Sim. Não importante. Era, mais uma vez, acessório. Nossa, é muito legal. Eu não tive... Toda vez que a COPAI... Aí agora eu vou falar como COPAI, né? A coalizão da lei do pai presente. Quando a gente ia nos aspectos diferentes da direita, da extrema-direita, da esquerda, da extrema-esquerda, nenhum era detrator. Só que era isso, cara. Muito legal, mas não é importante agora. Mas por que não é importante agora? E aí tem aspectos econômicos, tem... mas é do mesmo jeito que falar de masculinidade não é importante. Tirando que está entrelaçado com todos os assuntos importantes que a gente precisa endereçar na sociedade. A gente quer falar de mulheres que morrem menos, masculinidades. A gente quer falar de violência masculinidades. A gente quer falar de trânsito, masculinidades. A gente quer falar... Mitigar a ausência paterna, masculinidades. Tá tudo ali, mas a gente não conversa sobre isso. Então é muito doido. Mas uma coisa que eu queria falar de poder, talvez que é importante ressaltar, foi o Poder Judiciário que garantiu que essa lei fosse regulamentada em alguma medida. Importante, que foi uma decisão do STF dizendo... Regulamento em X dias. Se vocês não regularem isso daqui até o ano que vem, na data tal, nós vamos decidir. Porque tinha 38 anos. Demorou mais do que a data tal, mas foi uma das questões. A discussão veio à tona. A discussão veio à tona. Então, é importante a gente pensar nisso, que não sei o quanto, às vezes, no correr de vocês julgarem os processos de vocês, com o acúmulo de coisas, vocês pensam, mas, gente... Decisões de vocês sobem, decisões de vocês criam súmulas vinculantes, decisões de vocês geram debate, e isso gera, em alguma medida, apoio, nem que seja pra gente poder incidir em cima. Perfeito. Porque aí, de repente, a pessoa não consegue desver, sabe? Que foi essa a principal questão. Se vocês estão falando sobre isso, estão dizendo que querem, por exemplo, coibir violência contra a mulher, e vocês não vão falar sobre homens serem mais responsáveis pelo cuidado com os filhos, do que vocês estão falando? Pera, então eu vou ter que olhar pra isso daqui. O poder judiciário tem mostrado, né, o poder de fazer a manutenção de direitos fundamentais da nossa sociedade e de poder realmente gerar mudanças estruturais.
né? Em provocar outros poderes. E aí provocar no melhor sentido da palavra, não é no sentido pejorativo, no sentido negativo, mas de provocar, de um poder provocar ao outro, realmente mudanças estruturais que a gente precisa, sabe? A gente está caminhando para o final e, Leandro, você utilizou um adjetivo para paternidade que me tocou bastante. É uma mágica. Eu me identifico muito com isso. Realmente, a paternidade é uma experiência mágica. E eu vi uma reflexão final de vocês, para quem está nos escutando ou conhece alguém que esteja querendo se reconectar com o filho, ou até mesmo se conectar com o filho e não sabe por onde começar, não sabe nem o que fazer. O que vocês passaram por essa experiência, vivem isso, aconselhariam? Qual conselho, qual reflexão que vocês trariam para essa pessoa que está querendo se reconectar com o filho, viver essa experiência mágica da paternidade? Eu já senti a cabeça virando pra cá e do tipo, responde essa daqui. Eu posso conversar, porque isso eu acho que eu converso mais e tô fazendo mais rodas nesse sentido no dia a dia. Olha, eu diria que eu tenho uma sugestão básica de prática. Quando a gente fala de prática, a gente não fala de uma ação, a gente fala de uma prática reiterada. Tipo como as pessoas vão pensar em meditação ou em treinar numa academia. Eu diria para toda vez que deitar a cabeça no travesseiro, pensar que memória que você construiu com seu filho ou filha naquele dia, naquela semana. Parece pouco, mas é uma das coisas que compele a gente a entender que, por exemplo, uma ida para a escola pode ser legal. Pode ser, cara, escolhe a música de hoje, a gente vai cantar a sua música. Deixa eu apresentar uma coisa. Então, acho que essa prática de deitar a cabeça no travesseiro e pensar, eu criei alguma memória? Tem alguma coisa que marcou? Eu acho que é um bom gatilho para que coisas se movimentem. E um lembrete que eu acho muito importante, que decorre um pouco disso para mim, é de horizontalizar as relações. Eu acho que essa é a parte mais difícil para pais, porque os homens normalmente, e aí pode ser na relação com filhos e filhas, na relação com mulheres, na relação com outras pessoas, se valem muito de autoridade. Porque as relações, normalmente, para homens, são baseadas em poder. E relação de parentalidade, por mais que tenha algum poder e a gente está responsável pela vida desses seres, ela precisa ser mais horizontal. E aí vai do básico, que é, se o filho é pequeno, abaixa para olhar no olho e falar para ele entender. Não, às vezes, falar por que não. Explica um negócio, mesmo que seja complicado, ele vai absorver o que ele conseguir absorver naquela hora. Falar não sei, né? Falar o não homem sei. tem uma dificuldade. O homem parece que nos dado uma coisa que a gente tem que ser o Gemini, né? O Google. Não, cara, não sei, filho. Não sei, vamos aprender juntos. Vamos procurar. Ou pedir desculpa, né? Cara, errei. Errei quando eu gritei com você porque não tava nervoso. Então, acho que tem uma coisa muito interessante disso, dessa horizontalização que eu recomendaria. E, principalmente, dar acesso. Talvez seja a palavra cuidado seja mais chave, mas eu acho que dar acesso é interessante. Porque pense que tem um mundo de coisas acontecendo com você, Etienne. A quantas dessas seu filho tem acesso? Seu filho tem acesso a você quando você tem um dia difícil? Ele te vê frustrado, triste, chorando, puto? Ou você se organiza para brincar com ele, calmo e tal? Não que se organizar para brincar calmo esteja errado, mas dar acesso a essas humanidades vai dar acesso a esse filho entender que ser homem também é tudo isso. E isso vai ter um lastro muito maior do que você se organizar para brincar uma vez no chão. Essa sensação de meu pai hoje não tá bem. E ele falou comigo que não tá bem. Então é muito, muito interessante. Eu faria essa recomendação como dar acesso, além da prática de pensar em que memórias construiu, acho que dá acesso a um bom recado. Você falou de... Só um segundo, só fazer um comentário em cima do que o Ismael falou. Você falou de construir memórias e me veio a cabeça. As memórias podem ser simples. Não precisa ser algo, você ir a um restaurante caro, ou você ir a alguma coisa, ir a algum lugar que seja custoso, ou que seja coisas simples. Uma vez eu viajei e eu falei, filho, você quer que eu traga alguma... Fui pro exterior, você quer que eu traga alguma coisa? Ele falou, quero, tá? O que você quer? Pai, eu quero uma vaca amarela. Uma vaca amarela? Na minha cabeça, eu pedi um Lego, eu pedi uma coisa. Ele queria uma vaca amarela.
Pedi pra minha esposa, compra uma vaca amarela na Amazon, um brinquedinho. E acabou que não encontramos. Tivemos que trazer uma vaca lá que não era amarela. Mas isso me disse muito. Olha que a simplicidade da criança. É muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples do que a gente imagina. Então, voltando aqui à pergunta, se reconectar, a gente complica uma relação que tende a ser simples, né? Então, vou dar um exemplo meu do que está acontecendo agora numa reconexão. Porque é importante de pensar que paternidade, maternidade, parentalidade como um todo, você não conecta uma vez para não precisar conectar mais. Você vai reconectando pro resto da vida. Eu ainda tô me reconectando com meu pai hoje, assim. Então, isso é importante. No caso do Francisco hoje, uma das coisas que cuida muito dele, por mais que eu às vezes não queira, é assistir anime junto. É perguntar qual é aquele YouTube de game que ele tá assistindo. Então, assim, acho que tem um pouquinho... interessado, né? É isso, é horizontalizar um pouco na relação só pra ele falar, eita, meu pai tá aqui, tá vendo junto. Então, assim, acho que tem um lembrete disso também, sabe? Legal. Coisas simples, né? É um deslocamento. Dicas que você deslocamento sem dinheiro. Qualquer pessoa pode fazer, basta desligar o celular, prestar atenção e executar. Leandro? Isso que o Isma trouxe me fez lembrar de uma frase que eu gosto muito do... Eu sei que é clichê, né? O Pequeno Príncipe tem uma frase bonita que não é o... sei lá. Te torna eternamente não é essa frase. Mas tem uma outra frase que eu gosto muito, que é isso, assim... Tem um trechinho lá que ele fala assim, que o problema não é crescer, o problema é esquecer. E por que eu peguei nisso? Assim, é muito comum quando a gente se adultiza, quando a gente se torna adulto, e tá tudo bem, porque a vida é árdua, ela é dolorida e ela é ingrata muitas vezes na vida de qualquer uma das pessoas que estão aqui nos escutando. Mas eu tô falando assim, é esquecer porque a gente esquece quando a gente era criança. Então, às vezes, o filho tá fazendo uma coisa e não é pessoal. Ele tá aprendendo. Cara, você tá me escutando, você tá aprendendo a ser pai, você tá aprendendo a ser mãe. O seu filho também tá aprendendo a ser filho. Ele tá aprendendo a ser gente. Ele tá aprendendo a como... Se eu, com 42 anos, estou precisando fazer terapia até hoje pra nomear coisas, como que eu posso exigir de uma criança de 5 anos que ela tenha o brilhantismo de elaborar coisas que eu, aos 42, estou aprendendo agora? Então, eu acho que é isso, assim. É a gente também fazer um exercício na hora de dar o acesso. Eu amei o acesso, cara. Vou permitir pegar pra mim. Mas também não esquecer que tá todo mundo aprendendo e que tá tudo bem errar. Acho que é uma coisa que pra nós, eu gosto de pegar nisso, porque pra nós homens é difícil errar. E pra alguns homens que estão me escutando, talvez seja dói nos lugares mais apertados quando erra, quando não sabe e tal. Mas, cara, pra mim, a minha dica mesmo de coração, e foi aonde eu conheci o Isma e aonde eu aprendi, pra mim eu falei, cara, a vida não precisa ser solitária. Cara, se conecte com pessoas, sim. As mulheres fazem isso há século por sobrevivência. As mulheres não se unem num grupo de WhatsApp pra falar mal da gente. Não, pelo contrário, elas têm muitas coisas mais importantes pra fazer. Quando as mulheres se unem num grupo de WhatsApp da escola, é pra tornar a maternidade delas mais práticas. É pra trocar livro, é pra trocar uniforme, que puxa, meu filho, esse ano eu tô ruim da grana, alguém tem um uniforme aí pra emprestar? Ou a cadeirinha e tal? É pra praticidade do dia a dia. Hoje eu vou ficar mais tarde, alguém pode pegar o Vini na escola? É a praticidade. Nós homens, a gente tem um grupo do WhatsApp da firma, da sacanagem, do futebol, mas a gente não consegue se conectar. Paternidade, não tem o grupo da paternidade. E olha, nem tô entrando, né, Isma, na questão do se conectar emocionalmente com outro homem, de falar assim, Isma, tá difícil pra mim. O ano passado eu tive um burnout, tive uma crise de ansiedade e não sabia onde... Não é nem chegar nessa etapa da quarta. Ainda tô na primeira, é na prática. É de eu agora me tornei pai, a água tá bem gelada, não sei o que fazer. Cara, eu vou me conectar com outros pais que são mais velhos e falar assim, cara, é isso, meu filho tá com introdução alimentar. Como que começa? Quem é pai nessa comarca aqui? Vamos criar um grupo de pais e entender como você se vive. Meu filho agora tá com 18 anos. Cara, quem é pai de garoto de 18 anos que acabou de tirar a CNH, pode mandar um WhatsApp pra mim, porque eu não sei. E aí? Entendeu? É prático mesmo. E eu acho que essa praticidade vai nos ajudar, instrumentalizar, porque eles só nos deram a chave fenda, e agora o mundo tá cheio de Philips e outras coisas. E também eu acho que nos ajuda a conectar. E numa masculinidade, em média, que se conecta muito pouco, ou se conecta... Talvez essa possibilidade de a gente faz boas amizades, cara.
Entendeu? E eu acho que essa é a dica mais prática que eu daria. Faz um grupo de WhatsApp, vê na sua escola, vê no seu grupo, vê no seu irmão. Esse cara se tornou pai agora, seu irmão tem um. Vê alguém que se conectar e falar assim, cara, é isso, não é pra mandar bom dia, não é pra falar, é pra falar assim, putz, é isso. Meu filho tá falando não pra tudo. O que eu faço? Tô com vontade de atacar ele na janela. Eu sei que não pode. Alguém pode me ajudar? Como que fez? É sobre isso, sabe? Então acho que a dica prática acho que ajuda muito. Maravilha. A gente utiliza o final do episódio para divulgação de trabalhos pessoais, filantrópicos, profissionais, familiares dos participantes. Vocês é um pouco fácil, o documentário O Silêncio dos Homens, contato de vocês nas redes sociais, contato com o pai, da For Daddy. Vocês podem, para quem está nos ouvindo ou conhece alguém que esteja precisando, esteja querendo viver esse momento mágico, essa mágica da experiência da paternidade, podem compartilhar o contato de vocês, os trabalhos que vocês fazem. Vou deixar alguns endereços, pode ser? For Daddy, número 4, DADDY, procura no Instagram. Copai, do jeito que se escreve mesmo, COPAI, acompanhe. A Copai nasce para regulamentar a licença paternidade. A paternidade foi regulamentada. A gente vai deixar de existir? Não, porque a gente acabou de discutir que a gente deu um primeiro passo de muitos outros que precisam ser. Então a gente engajar, e peço para as pessoas engajarem mesmo, porque a gente está tentando fazer essa mudança estrutural. E queria também fazer um convite para assistirem no canal do YouTube do Sesc São Paulo. Entrem lá no Sesc São Paulo e escreve Paternidades no plural. Tem um mini doc que a gente fez há bastante tempo, foi no meio da pandemia, mas eu guardo ele com muito carinho, um mini doc de 27 minutos, porque é isso, ele não traz artigos científicos, não traz nada muito tecnicista, na verdade são pais com configurações familiares diferentes. Mostrando essa pluralidade da paternidade. Legal. Porque uma coisa que é muito importante, aí eu só queria deixar isso antes de ir embora, que toda vez que a gente tentar propor, você na sua escola, no grupo do seu condomínio, se você quiser falar sobre masculinidade, sobre paternidade, coloca no plural. Porque se você for falar de paternidade parece que vai falar só da paternidade do Rodrigo Hilbert, sabe? Homem branco, cis, hétero, que vai no bosque colher lenha, caça o seu próprio alce. Cara, a gente não é 200 milhões de Rodrigo Hilberts e Fernandas Limas, né? Eu sou pai sócio-afetivo junto com o Ismael, então tem algumas outras coisas. O Felipe, um dos meus melhores amigos hoje, é pai atípico, então tem uma outra forma de performar a paternidade dele. Tem pais de territórios diferentes, pais de idades diferentes. Então eu tenho 42 anos, mas eu conheci um rapaz que tem 16 anos que é pai, mas eu conheci um cara agora que tem 56 e acabou de ter o seu primeiro filho, então são paternidades diferentes, paternidade de uma perspectiva racial branca, negra, indígena, e eu acho que isso enriquece muito, assim, então é só tomar o cuidado na hora de falar sobre esses temas, a gente também trazer uma certa pluralidade, sabe? E nesse doc, quando a gente produziu esse mini doc com o Sesc, a gente quis fazer isso, sabe? Que ele fosse afetivo e que trouxesse talvez paternidades que normalmente ainda são marginalizadas ou são visibilizadas, sabe? Então, paternidades no canal do YouTube do Sesc São Paulo. Maravilha. É isso, pessoal. Vou fazer brevemente. Eu acho que quem quiser assistir o Silêncio dos Homens está na íntegra no YouTube, é um documentário. Os dados das pesquisas também estão públicos em milhares de artigos, mas pode me seguir no Instagram, Ismael dos Anjos, me perguntar, saber mais. Se quiser entrar no Paternando, a gente dá um jeito de colocar para dentro também. E talvez uma recomendação, eu estou fazendo ultimamente com essa Isabela Venturosa, essa companheira muito querida, um curso chamado Masculinidades nas Escolas, que trabalha gênero de uma maneira mais profunda. Acho que gênero, na perspectiva das masculinidades, é algo que a gente pode discutir mais e mais profundamente e que perpassa várias das coisas que a gente trouxe aqui. Maravilha. Poxa, obrigado pela conversa, aprendi bastante. Feliz Dia dos Pais para vocês e para mim, pro Vini, pro Francisco e pro Pedro. Obrigado pelo tempo de vocês. Acho que a gente podia até marcar algum segundo episódio para desenvolver ainda esse tema.
Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima oportunidade. Nos sigam nas redes sociais. Esse ano a Jufesp completa 30 anos e temos uma série de atividades ocorrendo aqui na associação. Então nos sigam para vocês ficarem atualizados sobre o que a gente está desenvolvendo aqui. Obrigado e até a próxima.